também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Amém. Graças a paz. Graças a paz. Amém. Queridos, abram suas Bíblias. Na carta aos Hebreus. Vamos estar fazendo uma meditação da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 até o 4. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação pelos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Pai, transmitindo a Tua palavra, passando a Tua mensagem, Pai, ao Teu povo. Sabemos que somos falhos, Pai, somos fracos, somos pó, mas agradecemos pelo Teu Santo Espírito habitar dentro de nós, Pai. Que eu não venha a falar de mim, e sim transmita através do Teu Santo Espírito a mensagem, Pai, de salvação, de libertação, de cura,
de renovo, Pai, para cada um dos teus servos, todos que estão aqui e muitos outros que estão em suas casas, e ainda mais outros tantos que irão assistir através desse equipamento de mídia, Pai. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus, amém. Talvez no final da mensagem eu conclua o que eu estava falando, mas agora não dá. Vamos para a mensagem. Queridos, o tema, o título que o Espírito Santo de Deus guiou-me para transmitir essa mensagem através do livro de Hebreus para os irmãos, tem uma pergunta e depois uma afirmação que também pode ser tratada como uma pergunta. A primeira pergunta é: como Deus tem falado com você? Como Deus, Ele tem falado com você? Como tem sido a revelação de Deus para a sua vida? Talvez, se eu iniciasse a mensagem perguntando aos irmãos quem estava aqui hoje para receber uma revelação de Deus, para receber algo que o Espírito Santo iria derramar, está de posse de uma revelação magnífica, talvez a igreja estivesse bastante eufórica, mas a revelação que nós temos de Deus, nós vamos no decorrer do texto identificá-las. Mas a pergunta que eu faço primeiramente para mim é: como Deus tem falado comigo? Como a revelação de Deus, ela tem chegado ao meu coração? Como Deus fala com você? Queridos, existe uma forma de se transmitir algumas informações desde outrora até os dias atuais, que é através de livros. Os livros, eles nos revelam verdades sobre o autor ao qual o escreveu. Os livros, eles nos mostram o desejo que aquele autor ali estava quando impetrou e aplicou aquelas palavras ao papel e quis transmitir uma mensagem para cada um de nós. Assim também é a revelação de Deus para conosco. Deus, Ele escreveu 2 livros para cada um de nós. Talvez o amado possa estar aí: como assim? Como assim Deus escreveu 2 livros? Sim, o primeiro livro que Deus escreveu é o livro das suas obras. O primeiro livro que Deus passou para cada um de nós é o livro onde Ele mostra a sua criação, onde Ele mostra o cosmos, onde Ele mostra os universos, onde Ele mostra o poder dEle através da sua palavra. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus declaram o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um livro extraordinário para nós contemplarmos a revelação de Deus é a sua criação. Você olha para fora, você contempla uma árvore, os pássaros que voam, a anatomia do ser humano, tudo isso revela quem é Deus para cada um de nós. Tudo isso nos mostra o que Deus queria passar para cada um de nós através da sua revelação. As palavras contidas na natureza, elas afirmam que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é inteligente, que o nosso Deus tem bom gosto. Criou uma pessoa assim como eu, é um bom gosto muito grande, com certeza.
Isso é um bom gosto extraordinário. Deus ter criado alguém assim, tão bem feito. Então, o primeiro livro que Deus cria e anuncia para nós é o livro das suas obras. Porém, queridos, existe outro livro criado por Deus, ao qual Ele utilizou de cerca de 40 autores, por cerca de 1500 anos, para fazê-lo e para produzi-lo. Esse livro é o livro da palavra de Deus, que é a sua Bíblia, ao qual você carrega. A sua Bíblia é a revelação que você precisa de Deus. Muitas vezes eu fico me perguntando e fico vendo algumas pessoas afirmando: eu queria que Deus me revelasse, eu queria que Deus me revelasse. E aí as pessoas frequentam vastas instituições religiosas, procurando uma revelação, procurando algo de Deus, onde a sua Bíblia está fechada, onde a sua Bíblia está inacessível, onde a palavra de Deus para mim e para você está inalcançável. Queridos, como Deus tem falado com você? E é sobre essa revelação, a revelação da palavra de Deus, é sobre esse tema que o autor aos Hebreus, ele trata na introdução da sua narrativa. Do versículo 1 até o versículo 4, o autor aos Hebreus, ele trata dessa revelação de Deus para mim e para você. Ele trata como essa revelação, ela se deu de maneira progressiva e contínua para o seu povo. Queridos, como Deus tem falado com você? O quanto de minutos, segundos a sua Bíblia esteve aberta durante toda essa semana? Porque para que Deus revele e fale a você, nós precisamos estar contemplando o livro das suas palavras. Amados, nós vivemos por vezes os dias atuais esperando uma nuvem com um texto em letras garrafais, em negrito, de fonte mais ou menos aí 200, afirmando assim: faça dessa forma. Nós vivemos os nossos dias querendo que um dia nublado abra-se o céu e saia uma nuvem bem clarinha, com um texto bastante nítido, dizendo: faça dessa forma. E é interessante porque consultórios terapêuticos, eles estão aí abarrotados de pessoas com as seguintes perguntas: o que eu faço? Eu ando ou eu paro? Eu dou continuidade ou eu finalizo? Eu inicio ou deixo como está? Eu faço assim ou eu faço de outro jeito? Muitos terapeutas, eles têm ouvido isso das pessoas que chegam nos seus consultórios: eu não sei o que fazer, me diga aí o que é para eu fazer, me conte aí o que é que eu tenho que fazer. Amados, muitas dessas respostas e revelações que procuramos, ou melhor, todas, elas estão contidas na palavra de Deus. Nela está contidas as informações necessárias para compreender aspectos dessa breve vida aqui na terra. Ela é o manual do Criador para nós. Creio que Ele entende a sua obra criada e sabe como ela funciona. Aquele que criou esse microfone, ele sabe como esse microfone funciona? Sim ou não? Ele sabe todos os componentes existentes nesse microfone.
Se esse microfone começar a aparentar algum tipo de defeito, ele já vai de pronto, só de ouvir dizer: o defeito que está apresentando naquele microfone pode ser esse ou aquele outro. Abra que você vai ter a certeza. O nosso manual, as nossas respostas estão aqui na palavra de Deus. Mas eu não estou compreendendo. Meus amados, se você estiver a uma distância de mim e eu começar a falar sem o microfone, talvez algumas pessoas que estão atrás não vão escutar o que eu estou falando, mas as pessoas que estão ali na frente, com certeza elas vão escutar. A diferença de eu, de fato, entender o que Deus está falando para mim é a proximidade que eu estou dele. E quando eu falo proximidade de Deus, eu não estou falando proximidade religiosa. Eu estou falando de um encontro íntimo e pessoal com Deus. Para que nós, de fato, venhamos a compreender o que Deus tem falado para nós, nós precisamos estar atentos ao manual do fabricante. Toda aquela pessoa que não tem prática em montar algum móvel, quando compra, aí a loja pergunta: vai querer um montador? Aí o cara pergunta: é quanto? Aí o cara diz: R$150. Aí ele diz: eu não quero não, eu mesmo vou montar. 150 conto. Eu tive a experiência de montar um guarda-roupa, cujo guarda-roupa na minha cabeça veio com peças sobrando, porque quando ele terminou sobrou um bocado de pauzinho. Eu não sei para que vem pau em guarda-roupa. Cola a gente usa em papel, homem, não é madeira não. Veio tanta coisa. No primeiro dia que eu dei um puxão no guarda-roupa, ele fez assim, ó. Aí tive que pagar a pessoa para ajeitar, pagar mais caro, e o guarda-roupa não ficou bom. Aí agora não dá não, tem que chamar alguém para ajeitar. Então, queridos, o nosso manual é esse. Não estou aqui afirmando que o amado não pode, não deve utilizar-se da ciência para ajudar no seu processo íntimo emocional. Deus, Ele deu sabedoria a homens para fazer determinadas intervenções que vão nos ajudar a estar com o nosso emocional mais firme. Porém, isso não pode estar acima do nosso Deus. Isso é um método, é uma forma que Deus se utiliza para nos ajudar. Mas a chave principal está aqui, no manual. Está aqui, contido na palavra de Deus. No versículo 1, nós vamos ter uma informação bem interessante, porque por vezes nós estamos perguntando e pedindo a Deus para que Deus fale conosco, para que Deus nos mostre o que fazer, para que Deus nos diga como agir, para que Deus Ele nos apresente algo ao qual irá trazer a solução para aquilo que eu tanto almejo. E o capítulo 1, versículo 1 da carta aos Hebreus diz o seguinte: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E aqui a gente vai dar uma pausa. O versículo 1 ele é bem interessante, que ele diz: havendo Deus outrora falado. Quando ele afirma outrora falado, o tempo verbal desse texto é o que? Presente, passado ou futuro? Passado. Logo, eu consigo aplicar ao meu coração que Deus já falou com você.
Aquilo que você está perguntando, aquilo que você está falando, aquilo que você está se questionando, já foi falado por Deus. Não só uma, mas várias vezes. Existem situações que nós estamos orando, e Deus falando, mas nós, por insistência, continuamos a orar, não querendo o que Deus fale para nós, mas querendo o que eu quero que Deus fale. Nesse versículo inicial, eu vejo que Deus já falou com você. E pela enésima vez, Ele já demonstrou os desejos dEle para o seu coração. Mas às vezes eu quero pegar o desejo de Deus e encaixar na minha carteira, como uma foto 3x4, e guardá-la no meu bolso. Amados, como Deus tem falado com você? Quando eu estava meditando nesse texto, eu agradeci a Deus por Ele trazer luz ao meu pensamento, porque por vezes eu fico pedindo coisas a Deus, e não pedindo coisas a Deus que seja para a vontade dEle, mas pedindo coisas a Deus para a minha vontade, para o meu jeito, para da forma que eu entendo o que é o correto, mas eu não entendo nada, porque eu não criei nada. Se eu tivesse criado o ser humano, se eu tivesse entendido e compreendido as faculdades mentais de um ser humano, o que acontece no cérebro humano, talvez eu obtivesse e tivesse tais respostas. Mas não fui eu que criei, foi Deus. Então Deus, Ele já tem falado comigo. Deus, Ele já tem dito a mim várias vezes, mas eu não tenho ouvido. O que é que Deus tem falado com você, meu irmão, que você não tem ouvido? O que é que Deus tem tocado em você diversas vezes e você não tem cedido? O que é que Deus tem constantemente apertado em você? Quando nós olhamos o versículo 1 de uma forma contemporânea para o tempo da época, nós vamos ver que existe uma informação aqui bastante peculiar. Quando o texto diz que Deus, outrora falando de muitas vezes, pelos pais e pelos profetas, o texto ele está mostrando que Deus, Ele se revelou até um período da história, e esse período da história ele foi compilado em alguns escritos, ao qual se chamava-se de lei, profetas e livros de sapiência ou sabedoria. Esse compilado de textos é o Antigo Testamento. E quando eu leio isso, quando eu afirmo isso, vem algo à minha memória, que é o seguinte: o Antigo Testamento, ele é muito importante. Ah, pastor, isso eu sei. E por que você não lê? Ah, eu sei, mas eu gosto mais de João, Mateus, Marcos, Lucas, Hebreus, Filemão, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, Apocalipse, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Pedro. Eu gosto mais desses livros, eles são mais fáceis. Quando a gente vai ler o livro de 1ª Crônicas, passa ali quase 7 capítulos, fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Aí quando chega aí eu pulo,
afirmando que esses 8 capítulos eles não conferem em nada para meu conhecimento. Meu amado, não existe um ponto ou uma vírgula que está na Bíblia que não é para mim e para você. Toda a Escritura é divinamente o quê? Inspirada por Deus. Logo é toda, e não apenas um trecho. Logo é toda. E por muitas vezes nós temos negligenciado não só a palavra de Deus, ou parte da palavra de Deus. A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Sem o Antigo Testamento não tem Novo Testamento. O Novo Testamento é biografia. O Novo Testamento é história do que as pessoas ali faziam, contos de viagens missionárias. E muita palavra do Antigo Testamento conta-se no Novo. Então, primeiro, Deus, Ele já falou com você. Segundo, o Antigo Testamento, ele é importantíssimo. Logo, aplique-o ao seu coração. Dando continuidade, nós vamos ver no versículo de número 2, que diz o seguinte: e nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja que coisa interessante. No versículo 1, nós vimos que Deus já o quê? Falou. No versículo de número 2, nós vemos que Ele continua falando. Isso é maravilhoso, porque Deus hoje, agora, nesse momento, está falando comigo e com você. Veja que coisa interessante. Deus outrora falou conosco, e por vezes nós não ouvimos, mas a sua graça, a sua misericórdia é tão gigantesca que nos dá uma oportunidade de ouvir de novo. Amados, Deus, Ele continua falando, porém não mais através dos seus profetas. Hoje, através da nova aliança, no sangue de Cristo Jesus, Ele fala comigo e com você abertamente. Através do Espírito Santo de Deus que habita em você e em mim, nós temos acesso a Deus de maneira direta. Quando nós ligamos o Wi-Fi aqui embaixo, ele se liga automaticamente lá em cima. E Deus, Ele continua falando conosco. Deus, Ele continua presente ao nosso lado, exemplificando e explicando o que nós temos que fazer. Através do Novo Testamento, nós vemos Jesus exemplificando e depois, por vezes, explicando tudo aquilo que eu e você estamos perguntando. Tudo aquilo que eu e você estamos perguntando: o que fazer, como fazer, se é para ir para frente, se é para ir para trás, se é para amar, se é para não amar, se é para falar, se é para não falar. Quando nós analisamos a pessoa de Cristo, nós vemos todas essas respostas nele. Quando nós analisamos a trajetória de Cristo, nós vemos todas essas indagações que nós fazemos respondidas nele. Como tratar o pecador? Tacando pedra nele? É assim? Claro que não. Onde ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas por vezes eu estou me perguntando: eu atiro pedra no irmão ou não? Jesus me mostra, me revela, me dá uma palavra. Ele já deu. Ele já deu. Por muitas vezes, quando eu priorizo a minha vida e não ao reino de Deus, e eu fico me perguntando: Jesus, o que é para eu fazer? O que é para eu fazer? O que é para eu fazer? O que é para eu fazer?
Ele responde: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Ele já respondeu: não, mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter meu carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. O senhor não está vendo, Jesus? E aí, o que é que eu faço? E aí ele diz: aquele que ama pai, mãe, filho, bens, salário, fama, glamour, mais do que a mim, não tem direito, não é digno de mim. A resposta está lá, já foi respondida, mas eu não quero acreditar nessa resposta. Eu quero crer na minha resposta, porque a minha resposta é melhor. Massa. Vamos seguir o jogo. Fazer o quê? Deus, Ele já respondeu tudo ao qual você tem questionado a Ele. Está aqui. Deveria ser cobrado. Uma consulta da mais barata com alguns terapeutas é R$120, é R$150. O terapeuta Jesus Cristo aqui está dando de graça, está respondendo, está revelando, revelação, 0800. Amados, quando nós vemos o versículo 2, quando ele diz que e constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez, como é que está aí na sua Bíblia? Fez o quê? O mundo e o universo. É bem interessante isso, porque aqui nós também vemos uma informação bastante interessante, que por muitas vezes é afrontada, que é a de que Cristo foi e é o arquiteto do universo. Ele, e não uma explosão, criou tudo a partir do nada. Nós vemos nesse versículo de número 2 que Deus revela quem criou todas as coisas. Deus revela aquele que foi o designer inteligente que criou tudo que está ao nosso redor. E por vezes nos é passado que tudo isso surgiu do nada, que tudo isso surgiu de um encontro explosivo. E eu me acho bastante interessante essa afirmação, em que em todos os lugares que eu vejo uma explosão, sempre após ela se tem uma catástrofe, destruição. Mas essa foi singular, foi única, foi a única explosão que criou tudo, a partir de muitas e muitas e muitas sucessivas evoluções. E por vezes Deus revela isso para mim, mas eu não acredito. Eu quero encaixar essa revelação também no meu bolso e dizer que não, foi assim não. Teve a explosão, mas foi Deus que deu a explosão. E aí ele deixou lá tudinho quietinho, e as coisas foram rodando, 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 só a sua cabeça, meu irmão. Somente. Jesus foi Ele quem criou todas as coisas. Ele foi aquele que criou, que mantém e que governa todo o nosso cosmos, todo o nosso universo. É interessante porque isso é tão milimetricamente calculado, que se o Sol ele fosse um pouco mais próximo da Terra, não conseguiria se haver vida aqui, porque seria muito quente. Se fosse um pouco mais longe, também não se haveria vida, porque ia ser muito frio.
Se a lua fosse um pouco mais próxima, durante um período do ano, metade do globo ia ser preenchido por água, porque as marés iam estar muito altas. Deus, Ele revela para cada um de nós que é poderoso. Se Ele cria, mantém, governa, sustenta tudo isso, será que Ele não tem capacidade de governar a sua vida? Será que Ele não tem capacidade de guiar os seus passos? Será que Ele não tem capacidade de dizer a você o caminho melhor a se seguir e ser obedecido por vós, a começar de mim? Queridos, quando nós lemos no versículo 2, ele afirmando que Cristo, Ele é o herdeiro. Ele no versículo 3 diz que é o resplendor da glória de Deus. O resplendor é lâmpada, é luz, é claridade, é iluminação. Cristo é aquele que nos guia em meio à escuridão. Cristo é aquele que clareia o meu caminho. Se nós apagarmos todas essas luzes aqui, e eu pedir para alguém se direcionar até o bebedouro, pegar um copo d'água e voltar, vai ser fácil que isso aconteça? Sim ou não? Não. Talvez a pessoa possa até conseguir, mas ela vai de maneira cautelosa, ela vai pisando devagar, segurando nas coisas, tateando, para chegar até o seu objetivo. Por vezes, quando nós não colocamos Cristo na frente das nossas ações, nós estamos caminhando às escuras. É por isso que por vezes nós andamos tanto e não saímos do lugar. É por isso que por vezes nós corremos tanto e nada acontece. É por isso que por vezes nós nos cansamos tanto e as coisas elas nem. Você está andando no escuro, você está andando em círculos. Coloque Cristo na sua frente. Coloque Cristo na posição ao qual Ele deve estar, que não é atrás de você, balançando a cabeça para tudo aquilo que você vier a fazer, e sim à sua frente, sendo o seu guia. Amém? No versículo 3, nós vemos que Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Às vezes a gente fica dizendo assim: eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero contemplar a Deus, eu quero ver o Pai, eu quero que Deus se mostre para mim, eu quero que Deus se revele para mim. E é tão interessante isso, porque alguém na história também queria isso. João capítulo 14, versículo 9, diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, vê ao Pai. Quem olha para mim, vê ao Pai. E como tu me diz, mostra-me o Pai. Querido, você quer ver a Deus? Olhe para Jesus Cristo. Querido, você quer saber o que é que Deus quer para a sua vida? Veja o que Jesus Cristo fez na sua vida, na vida dele. Você quer ver a Deus? Olhe para Cristo. Cristo é a expressão exata do Deus Todo-Poderoso.
Mas por vezes eu quero ver a Deus, eu quero ver a Deus, eu quero ver a Deus, e Cristo está ali. Estou tanto tempo contigo. Aí ao invés do nome Felipe aqui, eu coloquei o meu nome. Estou há tanto tempo contigo e não me tendes conhecido, Johnny. Bota o seu nome no texto. Queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o Filho dele, que é a expressão exata do seu ser. É aquele que criou todas as coisas, o verbo que se fez carne e habitou aqui entre nós. Nós lemos aqui a leitura que foi feita em Filipenses capítulo 2, aquele que não teve usurpação de ser igual a Deus, mas tomando-se forma de servo, aniquilou-se a si mesmo, habitando entre homens pecadores, tendo uma morte horrível, uma morte de cruz. Queridos, outra coisa que nós vemos aqui nesse versículo é que Cristo, Ele e não nós, é que nos sustenta. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem sustentou você até agora foi Cristo. Quem sustentou você até agora foi Cristo. Muitas vezes nós afirmamos que não foi Cristo, foi o meu emprego. Não foi Cristo, foi a minha condição mental. Não foi Cristo, foi a minha condição financeira. Não foi Cristo, foi a igreja que me sustentou, que cuidou de mim. Não, quem cuida de você é Cristo. Quem sustenta você é Cristo. Quem mantém você é Cristo. Mas isso por vezes é difícil de nós entendermos. Muitas vezes temos medo de nos entregar a Cristo, questionando do que vai ser no amanhã. É interessante que existem dois períodos temporais que nós não conseguimos fazer nada. O ontem, porque já se foi, e o amanhã, porque ainda não chegou. O único tempo é o hoje. Ame a Cristo hoje. Seja governado por Cristo hoje. Viva o reino de Cristo na prática hoje. Avance com o reino hoje. Amanhã é outro dia. Todo dia tem o seu mal. Mas o Cristo que lhe sustentou hoje, Ele vai estar amanhã? Ou Ele vai faltar? Ele vai estar conosco. E eu me lembro de Rafa, dizendo que ele precisava ter fé. E eu, que por muitas vezes não acredito que esse Cristo vai continuar me sustentando. Amados, a palavra, a resposta que o querido está procurando, Cristo, Ele já está falando. Jesus, Ele purificou os nossos pecados, sem merecermos nada. No finalzinho do versículo 3, Ele diz: e pelo seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Dois aspectos nós vemos nesse relato final do versículo 3. Primeiro, Deus, Jesus, Ele pagou toda a cédula, toda a condenação de pecado que existia sobre você. Toda a culpa que por vezes você tenta carregar, já foi paga por Ele. Toda a culpa que por vezes você lança nos seus ombros, achando que determinada coisa seria diferente se você tivesse agido de forma diferente, esquecendo-se que naquele momento Deus, Ele estava do seu lado, assim como está hoje. Toda essa culpa, ela foi levada no madeiro.
toda esse fardo ficou lá na cruz. 2 Coríntios 5,19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões, e nos encarregou a mensagem da reconciliação. Glória a Deus. Deus, Ele não levou em conta as nossas transgressões, simplesmente Ele perdoou, simplesmente Ele pagou, simplesmente Ele reconciliou, simplesmente Ele religou a nós para com Deus, e nos deu esse ministério de reconciliação, nos deu esse ministério de religar, e não afastar as coisas. Está na nossa mão esse ministério. É interessante porque no finalzinho do versículo ele diz: e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, a majestade de Deus nas alturas. Cristo, após consolidar seu ministério, assentou-se ao lado de Deus Pai. Quer se assentar, meu irmão? Quer se sentar? Sim ou não? Quem quer sentar? Ou quer ficar em pé? Quer sentar, né? Não é verdade? Quem quer descansar? Quem quer relaxar? Complete sua missão. Complete a sua missão. Enquanto a sua missão não tiver sido conclusa, como a de Cristo foi, a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar na batalha, a gente vai continuar todos os dias matando um leão, todos os dias batalhando, todos os dias perseverando. Complete a missão que Cristo lhe deu. Paulo foi alguém que entendeu bem isso, afirmando no final da sua vida: combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos ao que amam a sua vinda. Isso aqui vai acontecer, amém? Mas não é agora. A sua missão não acabou não. Então se levante e vá trabalhar. Se levante e vá viver o reino de Cristo na prática. Se levante e vá levar comida a quem tem fome, vestir a quem está nu, levar uma palavra de libertação àqueles que estão presos, e por vezes cadeias invisíveis. Cumpra o ministério que Deus deu a você. Seja bênção na vida daquelas pessoas que tanto precisam. A sua carreira não acabou ainda não. Só acaba quando o justo juiz colocar uma coroa sobre a sua cabeça e dizer: vinde, bendito do meu Pai, para um lugar que está preparado desde a fundação do mundo. É aí que acaba. É aí que eu sento, é aí que eu descanso, é aí que eu relaxo. Enquanto isso, tem moleza não, meu velho. Vai na dor, vai no cansaço, vai no sono, vai assim, ó, mas vai. Porque a sepultura, para onde a gente vai, não tem obra mais não. Quando a gente estiver lá no céu, não vai precisar evangelizar ninguém mais não. Ou vai? Vai? Claro que não. Vai precisar levar comida para alguém? Vai ter alguém preso lá. Eita, opa aí, ó. Bateu com o carro na árvore celestial. Vai pegar ali 3 meses na prisão com os anjos. Não tem isso não. Não tem. A gente vai ter que fazer nada não. Só cantar. Cantar santo, santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Isso a gente vai fazer. Então é por isso que é importante eu ouvir Deus falando, eu continuar ouvindo Deus falando,
avance, persevere. E entendam, meus irmãos, que a cada soldado Deus dá uma missão, conforme a sua condição. Deus pode dar uma missão a Paulo, para subir num coqueiro de 12 metros e tirar uma água de coco, um coco bastante gostoso, para a gente tomar aqui. Se ele der essa missão a eu tiro o coco também, mas eu arranco o pé. Dou lá embaixo dele assim, ó, pum. Quando ele cair, eu pego a água do coco e dou. Cada um de nós temos uma missão específica. Porque se assim não fosse, a palavra seria seletiva e não universal. A palavra seria só para os pastores, só para os diáconos, só para os líderes, só para os jovens, só para as mulheres, só para os da boa idade. Não, a palavra é universal, ela é para todos. Todos aqui entendem o chamado que Deus tem para você. Então execute, deixe de procrastinar, deixe de retardar, deixe de atrasar aquilo que Deus quer fazer com você na obra dele. Sirva, porque Deus, ele já falou isso. Ele já falou isso, não é a primeira vez. Ele continua falando hoje. Meus amados, a revelação final de Deus, no versículo 4, ele diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A revelação final é que o nome de Cristo, ele está acima de todas as coisas, e ele herdou um nome sobre todo nome. Meus amados, isso talvez pode não ser compreendido por nós, mas lembra daquela genealogia que eu falei no início do culto? Aquele fulano gerou ciclano, tal. Aquilo era muito importante para eu saber a linhagem daquela família. Quando o autor diz que o nome de Cristo, ele está sobre todo nome, ele quer dizer que a linhagem dele é a perfeita. Ele quer dizer que ele é o Salvador e o Redentor das nossas vidas. Ele quer dizer que ele é aquele que está no mais alto e sublime trono, do lado do nosso Deus. Quando ele diz isso, ele afirma que assim como ele está lá, ele também tem que estar na minha e na sua vida. O nome dele tem que estar acima de qualquer outro nome. O nome dele tem que estar acima do meu nome, do nome da minha esposa, do nome dos meus filhos, do nome do meu emprego, do nome dos meus sonhos. O nome de Cristo, eles têm que estar lá, no local de excelência. Como Deus tem falado com você? Como a palavra de Cristo tem sido revelada ao seu coração? Esse nome, ele tem que estar em primeiro lugar, meu irmão, na minha e na sua vida. Amado, Deus falou com você hoje, Ele também falará com você amanhã. Porém, para isso, precisamos colocar o fone de ouvido chamado Bíblia e ouvir Deus falando, dizendo: não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Dizendo: eu te criei, filho amado, você não está só.
Eu tenho o teu nome na palma das minhas mãos. Eu sou a luz para o teu caminho. Eu estou sobre tudo e todos. Amados, quando nós colocamos esse fone de ouvido chamado Bíblia, nós vamos entender que precisamos louvar o nome de Deus. Precisamos ouvir a sua voz, que não tem igual. Através de entendermos a voz de Deus no nosso coração, conseguiremos viver o amor de Cristo na prática e levar esse nome, pois por meio dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Salvador. Amados, talvez a gente, ao chegar aqui, chegou com várias perguntas, com várias indagações, com vários questionamentos. E eu creio que saímos daqui com uma resposta. Cada um aqui tem a sua resposta. Cada um aqui ouviu Deus falar ao seu coração. Um pedido meu é que a gente não endureça o coração. Que a gente hoje, de uma vez por todas, a gente possa compreender o desejo de Deus para a nossa vida. E deixar que esse nome nos transforme. E deixar que esse nome faça um renovo na nossa vida. E deixar que esse nome nos liberte. Deixar que esse nome transforme, cure todo o nosso ser. Para que todo aquele que vive venha louvar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, receba essa palavra de Deus e não minha. Porque muitas vidas estão precisando de você. Muitas vidas, como eu falei no início, estão lá pedindo para não serem esquecidas. Existem muitas outras que nós não conseguimos alcançar por conta de logística, por falta de pessoas. Mas eu creio que Deus, Ele falou com você, e Ele quer usar você. Não coloque dificuldade, não coloque impedimento, não dizendo que o que você vive não é uma dificuldade, mas afirmando que aquele que governa, criou e mantém todas as coisas, vai estar com você. Você não vai só. Amados, estejam com a chama do seu coração acesa, para que esse nome de Cristo seja levado como ele foi na noite de ontem, sábado. Levado o nome de Cristo para um local onde tinha vários nomes, onde tinha várias religiões, mas o nome de Cristo, ele foi colocado no topo, no início e no final. Glória a Deus. Na noite de ontem, todos nós, enquanto igreja, recebemos o que a palavra do Senhor diz, que aquele que devemos pagar com tributo, nós pagaremos com tributo. Aquele que devemos pagar com trabalho, nós pagamos com trabalho. Mas aquele ao qual nós devemos honra, nós pagaremos com honra. E a Igreja Batista Jardim das Oliveiras recebeu ontem, da Academia de Letras e Artes de Paulista, um título
de honra ou mérito por serviços prestados na área social e espiritual na cidade de Paulista. Um título que eleva não o nome da igreja, mas o nome do Deus que está à frente da igreja. Esse nome que está falando conosco constantemente, esse que falou conosco lá atrás, esse que fala conosco hoje e vai continuar falando. É Ele que está crescendo, mas porque servos estão deixando ser usados. Assim aconteceu com a igreja primitiva. Quando as pessoas olhavam para Paulo e para os que andavam com ele e diziam: chegou aqui os homens que estão tocando fogo no mundo, chegou até aqui os homens que estão virando o mundo de ponta cabeça. Amado, deixe que Deus lhe use para a gente revolucionar esse bairro, para a gente revolucionar esse município, para a gente revolucionar esse estado, para que Cristo, e não eu, e não o nome da igreja, seja glorificado. Mas para isso precisamos de pessoas. Esse privilégio é um privilégio tão grande, de servir a Deus levando a sua palavra, que não foi dado nem aos anjos, mas foi concedido a mim e a você. Escute a voz de Deus hoje, mais uma vez. A resposta está aqui na sua palavra, e as vidas estão lá fora para serem alcançadas.